Oi gente, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. O vídeo de hoje eu vou contar pra vocês a história de um assassino que inspirou o filme O Massacre da Serra Elétrica. Bom, óbvio que a história do nosso assassino verdadeiro é um pouco diferente da história do assassino do filme, porque ele não matava com uma serra elétrica e ele não tinha o rosto deformado como o personagem do filme. Edward Jane nasceu no dia 27 de agosto de 1906 em uma pequena fazenda no Wisconsin. Assim como muitos dos assassinos que a gente fala aqui nesse canal, o Ed, ele tinha uma coisa em comum com eles, que era uma mãe completamente louca fora da casinha. A mãe dele, a Dona Augusta, ela era obcecada pela Bíblia e ela era extremamente religiosa. Só que não era de uma maneira saudável. Claro, se é extremo, já não é saudável. Ela acreditava que todas as mulheres eram promíscuas, menos ela. E ela gostava muito de citar um texto do Apocalipse que falava da mãe das prostitutas. E pra quem assistiu meu vídeo sobre Lilith vai entender, porque é exatamente aquela parte que eu cito no vídeo da Lilith sobre a mãe das prostitutas. E ela pregava firmemente pros filhos dela que aquilo era real e que as mulheres eram um perigo, eles deveriam ficar longe delas. Além disso, para ela, as mulheres também faziam os homens se desviarem dos caminhos da Bíblia. Eram meio que a personificação do diabo, da tentação. E aí os filhos dela cresceram um pouco perturbados, porque vocês imaginam, ela não deixava os filhos terem contato com a vizinhança, justamente para não serem corrompidos. E eles ficavam, 24 horas por dia dentro de casa, com esses ensinamentos completamente deturpados sobre as pessoas. E a obsessão do Ed por ela ficou cada vez maior, porque ele via a mãe como se fosse uma santa que estava protegendo eles de todo o pecado e toda a podridão do mundo lá fora. Então a cabeça do Ed ficou completamente confusa. O irmão dele já era mais normal, ele foi se desvencilhando dessas loucuras da mãe, tendo mais contato com o mundo. Inclusive, ele chegou a se envolver com uma mulher que era divorciada e tinha filhos. E a mãe dele abominava tudo isso. Mas a gente já percebe que ele já era mais normal do que o próprio Ed. Já o pai do Ed, ele era alcoólatra e quando ele bebia, ele ficava extremamente agressivo. O que eu achei interessante foi que a mãe dele julgava as mulheres, mas ela não julgava os homens. Ou seja, o marido dela era horrível, batia nela, batia nos filhos. Quem não prestava eram as mulheres. Bom, gente, uma coisa muito interessante a respeito do Ed é que a vizinhança acreditava que a Dona Augusta era uma mulher decente e que ela tinha criado os filhos de maneira incrível. E, inclusive, o Ed, ele trabalhava como babá das crianças da vizinhança. Vocês imaginam como vai ficar a cabeça dessa galera depois de saber tudo que o Ed ia fazer? Bom, aos 34 anos, o pai deles morreu e aí o irmão dele conseguiu se afastar mais ainda da influência da mãe. Chegou pro irmão e disse que ele era um louco de ficar idolatrando aquela mulher porque ela só falava coisa que não tinha sentido, que o mundo não era exatamente da maneira que ela tava falando e que a vida era boa, as pessoas eram boas e que inclusive ele ia fugir pra se casar com aquela mulher divorciada que eu falei pra vocês que tinha filhos. Bom, o Ed não reagiu muito bem. Primeiro, por falar mal da mãe dele, que era o maior ídolo da vida dele. E segundo, porque ele sabia que a mãe dele abominava esse negócio de se envolver com mulheres. Ainda por cima de se casar com uma mulher que era divorciada e tinha filhos. Bom, em 1944, uma coisa super estranha aconteceu. O Ed e o irmão dele estavam colocando fogo numa vegetação lá na fazenda deles, que era pra queimar a plantação velha e tal. O fogo saiu de controle e acabou chamando a atenção dos bombeiros. Quando os bombeiros chegaram lá para ajudar eles a conter o fogo, antes que queimasse a fazenda inteira, o Ed disse que tinha se perdido do irmão dele na hora que o fogo começou. Bom, quando os bombeiros conseguiram apagar o fogo da vegetação, eles acharam o corpo do irmão do Ed caído no chão. Quando o corpo do irmão dele foi achado, a polícia constatou que já tinha um
tempo que ele tinha morrido, que não tinha sido por causa do incêndio e não tinha como ele ter começado aquele incêndio junto com o Ed, porque ele já estaria morto há um bom tempo, alguns dias ou algumas horas. A polícia começou a desconfiar que o irmão dele tinha morrido de ataque cardíaco, mas depois de vários outros exames e análises, eles constataram que o irmão dele não tinha sofrido queimaduras nem lesões e começaram a desconfiar que o Ed poderia ter sido o assassino do próprio irmão. Inclusive fazendo uma referência a Caim e Abel na Bíblia, já que a mãe deles era tão obcecada pela Bíblia que fazia os meninos lerem todos os dias as partes mais pesadas da Bíblia, principalmente o Apocalipse. Com a morte do irmão do Ed, ele começou a ficar cada vez mais obcecado pela mãe e mais próximo, e a mãe dele começou a ficar mais protetora. Ela já super protegia os dois, e aí quando o irmão morreu, ela ficou, tipo, muito mais super protetora, se é que tem como ser mais super protetora do que ela era. E aí, pouco tempo depois da morte do filho dela, ela teve um AVC e o Ed teve que cuidar dela integralmente, porque ela tinha ficado impossibilitada, então era o Ed que fazia tudo, dava comida, dava banho, e ela ainda vivia esculachando o Ed, dizendo que ele era um frouxo igual o pai dele, que ele não valia nada, que isso, que aquilo, e o Ed, obcecado pela mãe, ficava ali ouvindo tudo aquilo, se sentia muito mal, porque a mãe era o ídolo dele, e ela tratar ele dessa forma, então a coisa foi ficando cada vez pior, a cabeça do Ed foi ficando cada vez mais perturbada. O Ed fazia orações implorando pra Deus poupar a vida da mãe dele, já que ele não conseguiria viver sem ela. De vez em quando ela tinha uns ataques de fofura, chamava o Ed pra dormir com ela e chamava ele de bebê e etc. Ela era completamente perturbada, já deu pra perceber, né? Só que um tempo depois a mãe dele teve outro AVC e acabou morrendo. Foi aí que as coisas ficaram cada vez piores na cabeça do Ed. Ele ficou cada vez mais isolado. Os vizinhos quase não viam ele, e quando viam ele tava completamente sujo e esquisito. Ele já era esquisito, então para os vizinhos foi uma coisa meio que comum. Ele não ia deixar de ser esquisito porque a mãe morreu. E ele começou a ficar obcecado por cultos à morte, experimentos nazistas e a anatomia feminina. Então ele ficou obcecado com essas três coisas, e aí ele começou a visitar o cemitério com a desculpa de que estava fazendo experimentos científicos, mas na verdade ele estava visitando o túmulo de mulheres que pareciam com a mãe dele. O que ele fazia? Ele abria esses túmulos, roubava os corpos dessas mulheres e levava para a fazenda onde ele morava, agora sozinho, né, porque a mãe tinha morrido. Ele guardava esses corpos dentro da casa dele como se fossem lembranças dessas mulheres, que para ele era como se fossem a própria mãe dele. Então a fazenda começou a ficar cheia de corpos, de pele, de órgãos, de mulheres, e uma coisa super esquisita. Bom, os vizinhos começaram a sentir um cheiro horrível vindo da fazenda, inclusive vindo do Ed também, mas não o suficiente para eles chamarem a polícia para fazer alguma investigação. Ah, e uma coisa que eu esqueci de dizer, esses túmulos que ele violava eram de mulheres recém-falecidas, então eram corpos que estavam começando a entrar em decomposição, não era de ossos. Eram coisas, assim, super recentes. Em dezembro de 1954, o Ed fez a sua primeira vítima viva, se é que pode se dizer assim. Mary Hogan, ela administrava uma taverna e ela desapareceu. E no local do desaparecimento foi encontrado sangue. Bom, o que tinha acontecido? O Ed, ele tinha matado a Mary um dia antes das pessoas notarem o desaparecimento dela. Ele tinha levado o corpo dela para a fazenda dele e ele tinha usado a pele dela para confeccionar coisas de casa, almofadas, capas de sofá, esse tipo de coisa, com a pele da Mary, no caso. Em novembro de 1957, o Ed fez sua segunda vítima, que se chamava Bernice, e ela era nada mais nada menos do que a mãe do vice-xerife. Ela era dona de uma loja de ferragens, e aí o filho dela, ao perceber que ela tinha desaparecido, foi até a loja, achou marcas de sangue, e o último recibo que ela tinha feito tava no nome do Ed, e ele tinha comprado um galão de anticongelante, que eu não sei se vocês sabem, ele é muito usado pra envenenar pessoas. E aí imediatamente o vice-xerife, que era o filho, né, da Bernice, ele foi atrás do Ed, achou o Ed numa mercearia, confrontou ele, e o Ed simplesmente confessou a morte da Bernice. Ao chegar lá na fazenda do Ed, a polícia se deparou com o corpo da Bernice, que é essa última vítima, pendurado pelos pés e com as mãos amarradas. E aí foi o começo de
uma descoberta absurda, bizarra, que foram os outros corpos, né, que ele tinha violado os túmulos, os objetos que ele tinha feito com as peles das vítimas, uma coisa toda horrível. E pra piorar, o Ed, ele não era muito limpo, então a casa era uma completa bagunça, uma completa imundície, além dos corpos, além de bicho que vinha atrás dos corpos, e uma imundície, uma sujeira. Aquilo deixou a polícia horrorizada. Eu acho que mesmo que não tivessem os corpos e as peles ali, a polícia ia ficar bem horrorizada com a cena, porque era péssima, horrível, macabra. Só que uma coisa surpreendeu a polícia, que foi ao entrar no quarto que era da Dona Augusta, né, da mãe do Ed. O quarto tava simplesmente impecável, sem nenhum grauzinho de sujeira, nada. O quarto dela ele limpava diariamente, deixava perfeito, como se fosse um altar pra mãe. E o resto da casa tava uma zona, como eu disse pra vocês, pele de pessoas eram usadas pra fazer, né, capa de almofada, capa do sofá. E aí também tinha os crânios das vítimas e das outras vítimas mortas, que já estavam mortas, né, do cemitério. Ele usava pra fazer os utensílios, como vasilhas, enfim, um monte de outras coisas bizarras. Inclusive, gente, ele virou um fashionista. Ele fez cintos com peles humanas e calça, blusa, as roupas dele feitas com peles humanas também. Os policiais não aguentaram ficar ali por muito tempo, saíram passando mal, outros saíram traumatizados, e enfim, a coisa tava realmente pesada. Depois que todo esse material humano que ele usou para fazer objetos foi fotografado, as coisas foram destruídas, óbvio que em respeito, né, às pessoas ali, os ossos e enfim. O Ed, ele foi condenado, ele foi julgado e foi condenado. Só que durante o julgamento ele foi diagnosticado com esquizofrenia, o que fez ele ser impossibilitado de ser julgado como uma pessoa normal, e ele foi mandado para um hospital psiquiátrico como sentença. No dia 26 de julho de 1984, o Ed morreu no hospital. Ao darem depoimentos para a polícia, os funcionários disseram que o Ed ele era um paciente modelo, ele era educado, comportado. Só as mulheres que se sentiam extremamente desconfortáveis perto dele, porque, como eu disse para vocês, ele não era acostumado com mulheres, a mãe dele meio que sufocava ele ali para que ele não tivesse contato com as mulheres, que eram toda aquela podridão do mundo, a tentação. Então ele ficava fascinado, ele olhava aquelas mulheres como se fosse matar elas, engolir a alma delas só de olhar. E aí só foi isso mesmo que eles relataram sobre o Ed, mas tirando isso, ele não era agressivo, ele não fazia mal pra ninguém e vai entender uma coisa bizarra dessas, né? Bom, gente, uma coisa importante, o Ed, ele não é considerado um psicopata. Por que ele não é considerado um psicopata? Porque ele não sabia a diferença de certo e errado. A criação dele foi toda deturpada pela mãe dele. Ele aprendeu com ela coisas que na verdade não faziam sentido. Então pra ele aquela era a verdade. E ele fazia as coisas na maior inocência. Tipo assim, ele era obcecado pela mãe, então ele matava mulheres que pareciam com a mãe e levava pra casa pra manter elas ali, uma coisa muito louca. Então ele não tinha maldade no caso, né? Porque os psicopatas, eles sabem a diferença do certo e do errado, e eles escolhem fazer o errado sem nenhum remorso, sem nenhum problema. E o Ed não sabia essa diferença, e pra ele tava fazendo uma coisa inocente, comum, uma coisa sem maldade, sem, sabe? Não é que ele não tinha sentimentos, é que ele foi criado de uma maneira que aquilo não era errado. Bom, pra quem quer saber, o Ed, ele morreu, foi de câncer, e ele foi enterrado junto com o corpo da mãe dele. Eu acho que tudo que ele queria na vida, né, era ser enterrado junto com a mãe, ele era obcecado. Bom, gente, vale lembrar que o Massacre da Serra Elétrica, ele foi inspirado pela história do Ed, mais especificamente nas partes de fazer coisas com peles humanas. Só que no Massacre da Serra Elétrica ele faz uma máscara de pele humana das vítimas dele, inclusive ele vive trocando, ele mata, pega a pele, coloca no rosto. Ele fazia o avental dele de couro, de pele humana, umas coisas bizarras. Só que esse personagem também, ele é baseado em vários outros, mas o Ed, ele não matava ninguém com a serra elétrica. A única coisa em comum mesmo era a fazenda, né, que ele tinha, onde ele deixava os corpos, tirava a pele, fazia, enfim,
Vocês entenderam. Bom, gente, essa é a história do Ed e Jane. Aqui no canal eu tô fazendo meio que uma coleção de assassinos reais que inspiraram filmes, séries e lendas. Inclusive eu vou fazer uma playlist aqui de assassinos reais pra quem quiser assistir. Tá muito bom, já tem sobre o Jack Stripador, já tem sobre o Homem do Machado. Então vale super a pena, eu vou fazer sobre muitos outros. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Escreve aqui o que vocês acharam dessa história, o que vocês acharam a respeito do Ed. Inocente, não inocente, a mãe dele era culpada de tudo, ele matou o irmão ou não matou o irmão. Deixa o like, se inscreve no canal, me segue no Instagram e quem quiser também me segue no TikTok, também é Raíssa Orleans, é a mesma coisa. Eu posto muita coisa legal por lá também e a gente se vê no próximo vídeo.